Bom, olá. É, Nessa sequência de vídeos, pretendia falar sobre o homem, né? É, Da onde o homem vem, para onde o homem vai, né? Quem é o homem, tá certo? Muito bem. O livro de Urântia, ele nos aconselha a estudar os assuntos humanos partindo de cima para baixo. Ou seja, no estudo do homem, você descobrir qual é o destino do homem, tá? Saber para onde ele vai, saber qual é a chegada dele, para então estudar as origens dele, a história dele. Então você tem que ter esse conhecimento da meta do homem, né? De para onde ele vai, né? Para onde ele quer ir. Tá claro isso aí? Então, é você estudar o destino, né? E descer etapa a etapa para chegar até o nível onde nós estamos, que é o nível material. A primeira fase da nossa carreira no universo, que é onde nós estamos. Então, do conhecimento do destino para então a genética, né? E o livro de Urântia critica nós por tentarmos inverter esse processo, por muitas vezes estudarmos os assuntos humanos partindo da genética para chegar ao destino, ou seja, partindo do finito para o infinito. Ele diz que tem que ser o contrário. Então, por causa disso, eu vou primeiro tentar fazer um quadro cosmológico, né, breve, para saber aonde a gente está, né, onde nós estamos, em que universo, em que super-universo. Então vamos começar do princípio, né? Deus, o Pai Eterno, primeira fonte e centro, né? A segunda fonte e centro é o Filho Eterno, tá? E a terceira fonte e centro é o Espírito Infinito. Eles formam a Trindade do Paraíso. Os três habitam a ilha central do Paraíso. Tá claro isso aí? Ao redor da ilha central do Paraíso existe um universo central chamado Universo de Avona, tá? Ao redor de Avona existem os 7 superuniversos. Então você tem o Pai, o Filho e o Espírito Infinito. Pai, Mãe e Filho. Eles formam uma família divina, né? É um modelo para a família. Muito bem. Cada um desses 7 superuniversos, eles têm um atributo de uma dessas pessoas da Trindade ou da relação entre elas, tá? Então, o primeiro superuniverso, desculpe, ele vai revelar atributos do Pai Eterno. O sétimo superuniverso, que é o universo onde nós estamos, é o nosso superuniverso, o sétimo superuniverso de Orvonton, que é onde nós estamos, ele revela atributos do Pai, do Filho e do Espírito Infinito atuando em conjunto, tá? Então, qual é essa característica própria do nosso superuniverso? É a da justiça, mas uma justiça temperada pela misericórdia. Então, é como você... tem uma parábola de Jesus, né? Quando ele conta de um rei, né, que tinha um servo, um homem que trabalhava junto na corte do rei e que estava devendo ao rei. E o rei mandou ele pagar e foi
né, e aplicar-lhe punições, e o servo falou que não tinha como pagar, devo realmente, mas não nego, não tem como pagar, peço clemência, peço misericórdia, e o rei, se compadecendo, perdoou. Então, nosso superuniverso ele teria essa característica de, como na parábola que Jesus conta, de a gente vai chegar a saber quem é Jesus, tá? Mas nessa parábola que Jesus conta, ele teria essa, como dizer, essa característica de temperar a justiça com misericórdia, né? Pô, o servo está devendo, mas ele não tem como pagar. Esse dinheiro não é tão sublimemente importante para mim. Então, tudo bem. Acontece que, na continuação dessa parábola, esse servo que tinha recebido perdão do rei, ele havia uma pessoa que lhe devia também uma merreca, né? E também não podia pagar, a pessoa pede misericórdia, pede clemência, mas aí ele é rigorosíssimo com ela e diz que ela tem que pagar, né? Não abre mão. Bom, aí quando o rei descobre isso, aí o rei tira o perdão da dívida e fala, não, você está tratando assim a pessoa que lhe deve, você não merece ser tratado de outra maneira, né? Então, a justiça continua existindo, né? Não é porque houve a misericórdia que a justiça deixou de existir, né? A misericórdia é como uma espécie da justiça tornando-se magnânima, né? A justiça está ali, está engrandecida pela misericórdia. Então, suponho eu que seria essa uma característica própria do nosso superuniverso, né? A justiça é temperada pela misericórdia, né? Que é como o livro de Urantia diz, que o nosso superuniverso se manifesta, tá? Com essa característica em relação aos outros superuniversos. Muito bem. No superuniverso de Orvonton, sim, eu vou tentar colocar aqui um gráfico para vocês visualizarem como seria esse desenho cosmológico, tá? Onde está a ilha central do paraíso, em volta dela o universo central de Avona, e em volta do universo central de Avona os 7 superuniversos, tá? A imagem talvez não esteja muito nítida, porque foi uma foto que eu tirei da internet e ela aqui vai estar ampliada, tá? Mas eu creio que dá para ter uma ideia, tá bom? Ok. Então, prosseguindo. Superuniverso de Orvonton. No superuniverso de Orvonton, estamos nós. Está o nosso universo local de Nebadon. Quem criou esse universo? Foi um filho de Deus também, tá? Chamado, quer dizer, um filho da ordem dos Michaéis, tá? Então, ele é um filho criador, né? E ele tem uma companheira inseparável, que é uma representante do Espírito Infinito, né? O Espírito Infinito, terceira pessoa da Trindade, no universo local, que é o espírito materno do universo local. Eles atuam conjuntamente, tá? Michael é como se fosse, ele projeta o universo, tá? E o espírito materno, ele põe a mão na massa para efetivar, para materializar a realidade física. Então você tem Michael projetando e tem o espírito materno do universo local colocando em prática, né? Então Michael é como se ele fosse para fazer uma imagem, né? Como se ele fosse o arquiteto, tá? E o espírito materno, né, do universo é como se fosse a engenheira de obras, né? Ela quem vai lá e efetivamente erguer o universo, tá? Então você tem
Deus Michael tem o espírito materno do universo local e tem os seus filhos. São criações suas, né? Somos nós, né? Então você tem uma nova família, né? O primeiro filho, né, do Deus Michael, com o espírito materno do universo local, é Gabriel. Gabriel é como se fosse o administrador do nosso universo, tá? Então, compreendido isso aí? Sim. Né? Essa família do universo local reflete a família do paraíso, né? E como que é um modelo para as famílias humanas, tá? De companheirismo, né? De atuar junto, em harmonia. Ok. Quem é Jesus? Jesus tem lá o Filho Eterno do Paraíso, segunda fonte e centro. Jesus não é o Filho Eterno. Jesus é um Filho de Deus, mas não é o Filho Eterno. Tá? Jesus é Michael. Jesus é o Deus Criador do nosso universo local. Tá claro isso aí? Então, ele é Michael. E quando ele encarna no nosso planeta para viver uma vida de homem, de inspiração para os homens, de serviço a Deus e ao próximo, né? Como inspira aos homens, né? Como viver uma vida de serviço ao Pai e ao próximo. Nessa outorga, ele se chama Jesus. Tá claro isso aí? Muito bem. Então, ok. Quando a gente morre, né? O que as religiões em geral costumam dizer? Que a gente morre, né? A gente morre e a gente vai direto para o paraíso. Então a gente dá esse salto da vida material para uma vida de espíritos plenos. Então você tem o corpo, né, que volta ao pó, né, que fica aqui, e tem imediatamente você se torna espírito pleno no paraíso. No máximo, as religiões dizem que você passa um período no purgatório, se purificando, para depois ver o Pai face a face, né, como dizia Paulo. Mas não é assim, tá? Há inúmeras fases pelas quais vamos passar na nossa carreira ascendente, tá? Então, quando a gente morre, né, o nosso corpo, né, nossa matéria, nosso corpo fica aqui, né? Volta ao pó. A gente vai receber um novo corpo, um corpo chamado corpo moroncial. Nós vamos para os mundos das mansões, tá? Ressuscitamos nos mundos das mansões e seguimos nossa carreira ascendente por vários mundos moronciais. Os primeiros desses mundos são os mundos das mansões, tá? Só para a gente ter uma ideia, até a gente chegar à sede central do nosso universo local, que é Salvington, e daí poder sair para percorrer a estrada pelo superuniverso, para então chegar em Avona, e só depois ao paraíso, com plenos espíritos, só para a gente chegar à fase final do nosso universo local,
serão 570 fases, 570 transformações do nosso corpo moroncial. Então, cada fase dessa a gente ganha um novo corpo, tá? O que é interessante observar a esse respeito é que na nossa vida no planeta, nossa vida material, o que nós somos por dentro não necessariamente se reflete exteriormente. Então a gente pode ser bonito, né, ter um corpo muito bonito, mas internamente não sermos assim grandes pessoas, né, almas ótimas, tá? Conforme a gente avança nessa carreira, nessa ascensão espiritual, mais e mais o nosso corpo moroncial refletirá a nossa natureza interna. Então, tinha até uma brincadeira que a gente fazia lá com os colegas com quem eu leio o livro de Urântia, né? E dizia que a verdadeira beleza interna aí é que vai se manifestar, né? Então, você pode ser bonito por dentro e isso não se manifesta, mas nessa carreira universo afora, cada vez mais a sua beleza interna vai prevalecer. Claro que aqui na Terra ainda, o fato de você ter uma radiância, uma luz interna, isso se reflete também externamente, né? Você consegue transmitir isso. Então, se aqui já acontece, nos mundos moronciais e super universo afora, isso se potencializa, tá? Como é que a gente vai reconhecer? Então, por exemplo, você tem seus amigos, as pessoas com quem você conversa, os seus companheiros de fé. Como é que a gente vai reconhecer essas pessoas nos outros mundos, uma vez que elas vão estar com corpos diferentes? Você não vai chegar a precisar conversar com ela para perguntar quem ela era, ou ter algum registro em algum lugar para poder achá-la, né? Você a reconhece pela personalidade dela. A personalidade dela, personalidade é um dom que o Pai dá para gente, para o ser humano, tá? Não só para o ser humano, mas para o ser humano também. Então a gente vai conseguir reconhecê-la pela personalidade dela, tá bom? Sim. Então, como eu disse, a gente chega à sede central do universo de Nébano, Salvington, só que a gente só pode sair dali para a nossa carreira no superuniverso se nós já estivermos fusionados com o ajustador do pensamento. Quem é o ajustador do pensamento? Na outra sequência de vídeos que eu fiz sobre ética, no livro de Urântia e na filosofia, eu falei bastante do ajustador do pensamento. O ajustador do pensamento ele provavelmente é a figura central, é a principal revelação do livro de Urântia. Ele é um fragmento do Pai Eterno que habita em nós, que vai trazendo migalhas de sabedoria para nós, que aos poucos a gente vai desenvolvendo consciente, tá? Então, a gente só consegue sair do universo local quando a gente se fusiona com esse ajustador do pensamento, quando a nossa vontade é a vontade dele, quando a gente consegue sintonizar plenamente a nossa vontade com a vontade do nosso ajustador, tá? A gente tem que querer isso. A gente pode não querer fazer a vontade do Pai, ou a gente pode querer.
existem funcionamentos na carne já ocorreu isso no nosso planeta. Homens que se fusionaram com o seu ajustador do pensamento nessa vida material, na primeira etapa, mas são casos raríssimos, tá? É muito raro, inclusive, você ouvir o ajustador do pensamento falando claramente com você. Porém, há momentos em que a voz do ajustador, da presença do Pai, do ajustador do pensamento, é mais clara. Quais são esses momentos? São momentos em que a gente precisa tomar grandes decisões ou em momentos de um grande desejo, que a voz do ajustador ela é mais clara para nós, tá? Então, a gente vai ter que se fusionar com o nosso ajustador do pensamento, tornarmos-nos espíritos. Como espíritos é que deixamos o nosso universo local de Nébala e vamos para o super-universo de Overton e vários outros mundos. Continuamos aprendendo, estudando. Uma característica dessa ascensão espiritual. Não, então deixa eu só terminar aqui. Então a gente continua pelo super-universo de Overton em vários mundos, trilhando, aprendendo e ensinando. Entramos em Avona, sistema paraíso Avona, universo central de Avona, para então chegarmos ao paraíso, espíritos plenos, vemos o Pai face a face, tá? Para vermos o Pai face a face. Muito bem. Muito bem. Ok. O que eu queria falar é o seguinte. Nessa nossa carreira eterna, a gente não vai só aprender, a gente vai ensinar também, tá? Então, a gente aprende de quem está logo acima da gente, num nível de espiritual, e ensina para quem está logo abaixo, né? Existe um ditado também no livro de Urântia, um ditado de filosofia moroncial, por assim dizer, que o conhecimento ele se desenvolve compartilhando, né? Então isso é muito, assim, você quando está falando sobre o assunto, tá conversando sobre o assunto com um amigo seu, não sei o que, você aprende sobre esse assunto, né? Você troca, quer dizer, alguns professores já disseram isso, que diz que ele aprende mais ensinando o que efetivamente se ele estivesse assistindo a uma aula, né? Então, o conhecimento tem um pouco disso, tem essa característica que você, quanto mais você compartilha, quanto mais você é amoroso nesse sentido de compartilhá-lo, né, mais você desenvolve ele, né? E aí, para você unificar a sua experiência de vida, você tem que ter uma ajuda da sabedoria, né? Coisa da filosofia, de buscar unir a tua experiência de vida sabiamente. Muito bem. Então, nós estamos no primeiro estágio, né? Da nossa experiência. Nós estamos no primeiro estágio, né? O livro de Urântia diz que quando a gente estiver lá na frente, a gente vai olhar para esse primeiro estágio assim com uma certa... não sei se o sentimento é exatamente esse, mas uma certa lembrança carinhosa, né? Dessa primeira fase da nossa existência, da nossa vida. Então, nós estamos na primeira fase. Nós somos aqueles que acreditam sem ver diretamente. Nós não vimos o Pai eterno. Tomé, quando estava lá, Jesus ressuscitou e os outros apóstolos tinham visto Jesus, estavam naquele entusiasmo tremendo.
nós vimos Jesus. Aí Tomé diz, não, eu não acredito nisso. Aí quando Jesus aparece para todos os apóstolos, e ele realmente tinha como não acreditar, pode até tocar em mim, eu estou aqui, Jesus fala para ele. Aí Jesus complementa, felizes os que acreditam sem verem. Essa é a nossa condição. É a condição dos que têm fé sem terem visto, nitidamente. Nós temos uma notícia da existência, uma notícia do infinito, mas nós não percebemos ele, nós não vemos ele como nós vemos, como eu estou vendo nesse momento, uma tela de computador. Essa condição, o livro de Urântia diz que esse tipo de ser que acredita sem ver claramente, é chamado de agondonteiro. Então, nós, seres humanos, somos agondonteiros. Muito bem. Então, eu falei assim, o que eu disse, o ser humano tem uma notícia do infinito. Essa noção que o ser humano tem do infinito, essa noção é precisamente o que nos torna seres humanos, o que nos diferencia para sempre dos animais, que é o que nos faz vermos as coisas como realidades, tá? Mas a gente vai esmiuçar esse assunto. Então, até a próxima. Obrigado.